à semelhança que tem sido feita em todos os IPSS que têm tido surto no concelho de Castelo Branco, e nesse sentido, como também é habitual, pedi à doutora Eugénia André, diretora clínica da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, para estar presente, e obviamente o doutor Armando Pereira, como presidente da direção do Lar Major Rato, também para estar presente, até porque é a sua casa, e é nesse sentido que eu passaria a palavra ao doutor Armando para fazer aqui uma breve, portanto, exposição daquilo que pretende dizer perante esta situação no Lar Major Rato. Bom dia a todos. Doutora Eugénia, bom dia. Senhor Presidente da Câmara, bom dia. Agradeço-vos terem vindo cá fazer esta conferência de imprensa e que corra tudo bem. É com imenso gosto que hoje, que eu, como Presidente da Direção do Lar Major Rato, hoje participo aqui, nestas condições mais calmas, melhores, porque os tempos foram muito complicados aqui dentro. Eu costumo para dizer que foi horrível o que se passou. Horrível no sentido de, e eu tenho para que dizer isto agora abertamente, mas antes disso quero agradecer à doutora Eugénia pelos recursos humanos que concedeu ao lar. Foram recursos humanos imprescindíveis de uma ajuda para a extrema. Ao Sr. Presidente da Câmara, todo o apoio que nos deu, que quase diariamente vinha-me visitar aqui, ao lar, nem que fosse para me dar conforto. Mas esse conforto foi importantíssimo. De enaltecer isto tem para que ser dito, que se há heróis nesta situação do Covid, uns deles também são os colaboradores dos lares. As pessoas não fazem ideia do que é vir para o trabalho com medo, o medo estampado no rosto. Esperemos que não se volte para repetir uma situação destas. O lar teve os apoios que todos os outros lares tiveram. As coisas não correram tão bem como deviam ter corrido, mas também ninguém estava para a espera que as dimensões deste Covid e desta pandemia chegasse a estes lares com a força toda que chegou. Aguentámos desde março até há um mês e meio. Tomámos as precauções máximas que a Direção-Geral de Saúde nos deu. Não houve nada que nós não tenhamos feito. Mas o Covid deve ter apanhado uma janelinha aberta, um bocadinho aberta, e conseguiu para entrar, e tivemos muitos casos. Como tal, não quer para roubar mais tempo. Agradeço por terem vindo cá. Mais uma vez, senhor doutora Eugénia, os meus agradecimentos. Do senhor Presidente da Câmara, os meus agradecimentos. Tenho dito. Passava agora a palavra à doutora Eugénia André. Ora, muito obrigada a todos. Obrigada também ao Sr. Presidente da Direção do Lar Major Rato. Mais uma vez tivemos uma situação que, enfim, relativamente bem. Como sabem, ter surtos nos lares é quase que, enfim, o nosso dia-a-dia, porque são locais onde os utentes estão, de facto, numa vivência diferente daqueles que se deslocam na comunidade, e são indivíduos mais debilitados. O que aconteceu no Lar Major Rato, na realidade, também foi uma situação que correu bem. Houve isto para, enfim, percebermos antes dos números, houve uma necessidade rigorosa
da Unidade de Saúde Pública, na pessoa do técnico Carlos Louro, vir passar aqui uns dias com os colaboradores do lar e com a diretora técnica e com as direções e com os próprios direções. Evidentemente que isso é fundamental para tudo correr bem, porque a saúde, obviamente, é que tem que estar e ter capacidade para ajudar e ensinar quando há este tipo de situações, mas os colaboradores dos lares são fundamentais e foi o que aqui aconteceu. Mais uma vez, a saúde, em termos técnicos, de médicos e de enfermagem, deu algum apoio, mas foi relativamente, enfim, os médicos mais diariamente com algum apoio, correu relativamente bem. Vou-me referir apenas aos óbitos, porque de facto parece serem sempre aquilo que chama muita atenção. Houve de facto 12 óbitos no lar Major Rato, 6 em doentes Covid no lar e 4 no Hospital Amato Lusitano, internados, e 2 negativos, um em lar e outro no Hospital Amato Lusitano. Temos que ter em conta, já digo isto e repito várias vezes, são todos indivíduos que eram idosos, com várias comorbilidades, doentes, de facto, ou melhor, utentes de lar, mas com doença importante, e a maioria de acamados profundos e idosos. Portanto, muito provavelmente não foi até a patologia Covid que lhes originou, enfim, a sua situação terminal. Não vou dizer que, evidentemente, faleceram por doença Covid, mas as comorbilidades eram enormes e todos tiveram as condições dignas de fim de vida, e penso que ser importantes entender e explicar, porque para quem perdeu os seus entes queridos, para as famílias, é sempre bom compreenderem que os seus entes tiveram as suas, foram cuidados com dignidade e cuidados até ao fim, com respeito, serenidade e os cuidados médicos necessários. Portanto, agradeço a todos os colaboradores do Lar Major Rato, a todos os colaboradores da OLS envolvidos e, mais uma vez, à Câmara Municipal, porque deu o seu apoio, como em tudo. Para não nos estarmos a alongar, e porque sei que os senhores vão querer estes dados, em relação à Unidade Local de Saúde Castelo Branco, presentemente, a 28 de dezembro, ao fim do dia, nós temos em casos ativos de Castelo Branco 216, em Idanha 70, em Penamacor 91 e Vila Velha de Ródão 10. Na área do PIS tenho 13 em Oleiros, 2 em Proença, 49 na Sertã e 7 em Vila de Rei. Portanto, os ativos estão a diminuir. Enfim, são números, como se costuma dizer. Esperemos que, e isto mais para a população, que nos está a ouvir, esperemos que compreendam que a vacinação chegou, mas não é nenhum milagre. Portanto, é preciso cumprir as regras, manter o cumprimento das regras, provavelmente até 12 meses ou mais, e para sermos vacinados é preciso não estragar já agora, no fim do ano. Daí que cumprimento das regras da GS, cumprimento do que está estipulado pelas autoridades e, principalmente, para quem está no seu domicílio, confinado, como sabem, cumprimento dentro de casa, e nunca é mais dizer, quando não se está com família direta, mas tem alguém em casa que possa vir visitá-los, usem máscara, distanciamento, mas use máscara só quando vão, de facto, sentarem-se à mesa.
a mesa que seja enorme, com distanciamento. Aí sim, retiram a máscara e voltam a colocá-la. Máscara, higienização das mãos, distanciamento social. Um feliz ano 2021 e feliz noite 2020 para 2021. Obrigada. Obrigado. Depois no fim. Está bem. Se me permitem, portanto, mais uma vez cumprimento-vos a todos, cumprimento os jornalistas presentes da Reconquista, Beira Baixa TV, Gazeta do Interior, o Diário Digital e a Agência Lusa. Penso que referi-os a todos. Dizer que hoje é um dia feliz para Castelo Branco, é um dia feliz para a nossa comunidade, também é um dia feliz, obviamente, para o Lar Major Rato e por toda a comunidade desta instituição particular da Sociedade Social de Castelo Branco. Dizer que esta instituição, Lar Major Rato, é uma instituição com uma grande dimensão, uma instituição centenária e que, sendo assim, constituía um problema para nós todos. Como foi dito pelo Sr. Dr. Armando Pereira, Presidente da Direção, que aproveito para cumprimentar e agradecer as palavras que dirigiu à Câmara Municipal de Castelo Branco, dizer-lhe que, portanto, todas as entidades estiveram sempre presentes neste apoio ao Lar Major Rato, desde a primeira hora. E aproveito para cumprimentar a doutora Eugénia André, diretora clínica da Unidade Local de Saúde, e também agradecer, em nome da Câmara Municipal e da Comunidade albicastrense, todo o apoio que foi disponibilizado pela Unidade Local de Saúde e Saúde Pública. Eu refiro concretamente ao destacar rapidamente, naquela sexta-feira, às 9 da manhã, um técnico de saúde pública para a instituição, o caso do Dr. Carlos Louro, que aproveito para cumprimentar, que está presente na sala, e dizer-lhe que um enorme bem-aja por todo o apoio que, de uma forma individual, pessoal e profissional, manteve nesta grande instituição. E dizer-lhe que a colaboração dele foi inexcedível para com a sua diretora técnica, a doutora Marta, e toda a equipa dos colaboradores da instituição. Obviamente que, a dada altura, ela teve que ser potenciada com elementos da saúde pública e, nesse aspecto, mais uma vez, a saúde pública teve ao nível de apoiar, com médicos, com enfermeiros, que os disponibilizou para essa circunstância. Dizer-vos que, como disse, era um problema esta instituição, se obviamente, como todas as grandes instituições e como todas as instituições, se obviamente, como foi dito, o vírus tivesse uma janela de entrada, uma porta de entrada, um acesso, e ele foi permitido isso, e ele entrou de uma forma, eu diria, catastrófica na instituição, pois, a dada altura, tivemos praticamente toda a instituição, em termos de estrutura residencial para pessoas idosas, completamente todos infectados. Obviamente que foi necessário disponibilizar recursos, criar acessos, criar rotinas e, acima de tudo, aumentar em termos de escalada, permitem que lhes diga isso, a postura, a força, a coesão dos colaboradores da instituição. E isso tenho que lhes dizer, porque eu próprio, foi dito, era o papel do Presidente da Câmara estar presente nos momentos mais difíceis da instituição, e é assim que eu vejo a política, estarmos não só nos momentos bons, mas também nos momentos maus, permitimos estar aqui e ver de perto todo esse esforço dessas pessoas, porque essas pessoas estavam a lidar com os utentes da instituição, que obviamente pessoas vulneráveis, de uma faixa etária muito vulnerável como são os idosos, como foi dito pela doutora Eugénia, com muitas patologias, daí alguns não chegarem até hoje e terem perdido a vida, mas dizer-vos que, obviamente, numa situação normal, desculpem, muitos deles também não estariam cá, não foram potenciados, muitos deles pelo Covid. Aí não me cabe a mim dizer ou falar sobre esse aspecto concreto. Agora, uma coisa é certa, houve aqui um esforço, porque estes colaboradores também têm famílias lá fora, e tudo isto nós temos que calçar, como costuma dizer, as tamanquinhas deles próprios. Estas situações só as vive quem passa por elas.
e isso também tinham pessoas vulneráveis em casa, desde crianças, jovens, idosos, e tudo isto eu também quero dizer. Depois, os utentes, toda esta particularidade da informação, da divulgação da mesma, que é necessário desde a primeira hora dizer, e isso é importante, é fundamental, é essencial, que se preste a informação aos familiares dos utentes, e isso foi feito, foi mantido, de uma forma, eu diria, contínua, para que todos saibam o que é que se estava a fazer. E aí, nesse aspecto, eu quero também agradecer à comunicação social, que esteve sempre presente, e de uma forma, eu quero dizer-vos, não tenho nenhuma questão a pôr e colocar, antes, pelo contrário, enaltecer o vosso papel, porque foram corretíssimos, foi dado aqui uma ênfase ao papel de que deve ser uma comunicação social. E isso também permitiu, também foi favorável, também foi estreito no sentido de esta ligação, esta articulação entre todos. E isso, eu quero dizer-vos que foi também preponderante para o desenvolvimento de toda esta situação. O que é que hoje temos? Temos o Lar Major Rato livre de Covid. Graças a Deus, felizmente, com este esforço todo, permitiu, portanto, agora não nos podemos esquecer, e termos aqui, também é importante, a chamada lesson learned, como dizem os ingleses, lições apreendidas desta situação. E isso é importante que nós tenhamos. Nós temos que ter sempre a aprender, todos nós. E isso, quando a gente diz e afirma que temos que ter as regras que são implementadas, divulgadas, duplamente divulgadas por todos nós, pela comunicação social, pela Direção-Geral de Saúde, que são, no fim, as normas da Direção-Geral de Saúde em relação ao distanciamento social, ao uso da máscara e à higienização das mãos. Obviamente que hoje é um dia importante porque já temos a vacina, mas só por si a vacina não resolve o problema da pandemia, não vai resolvê-la de um dia para o outro. Isto vai ser um processo longo. Como eu dizia há pouco, para um órgão, para um de vós, alguns de vós, é um túnel que vai ser percorrido durante bastante tempo e que não podemos deixar estas regras de não as fazer, de não as executar. Tem que dormir connosco, como se costuma dizer, tem que andar lado a lado, mãos dadas connosco. E isso responsabiliza-nos. E isso deve, acima de tudo, ser as nossas rotinas diárias, sistemáticas, para permitir que não entre mais o Covid nos surdos, nos lares, nas instituições, naquelas que são mais vulneráveis, nos nossos entes queridos que são mais vulneráveis, também temos que pensar neles, porque tudo isto é um conjunto de pessoas, é uma comunidade e que nós todos temos de estar associados a isso. Portanto, também nos deve servir de alerta para todos nós. Portanto, eu quero hoje afirmar aqui que estamos aqui num espaço livre, até eventualmente poderei dizê-lo, penso que eu poderei dizer, com imunidade. Temos aqui uma unidade de grupo, não é? Que é aquilo que nós pretendemos para o país, para a região, para toda a gente, para todo o mundo, não é? E isto temos que acreditar cientificamente nos técnicos, que de uma forma eu diria mesmo abnegada, conseguiram produzir esta pequena vitória que é a vacina e que começou hoje a ser administrada em Castelo Branco, na Unidade Local de Saúde, e quero também referir esta de uma forma individual à pessoa que foi administrada e uma feliz escolha, que foi uma técnica que também acompanhou, que esteve aqui na instituição e que esteve na primeira linha, portanto, dizer-lhe que também foi uma feliz, como disse, uma feliz escolha, e todos em conjunto havemos de conseguir ultrapassar esta situação da pandemia na nossa região. Portanto, aproveito e mais uma vez reiterar aquilo que a doutora Eugénia disse, estamos a aproximar-nos do final do ano, há regras que têm de ser cumpridas, não esquecer que temos de ter cuidado com a postura que nós às vezes, de uma forma até libertina, expandimos na passagem de ano, pois temos de nos conter, como costuma dizer, precisamente por aquilo que acabei de dizer, e dizer-vos a todos que podem sempre, esperemos que não haja mais surtos, mas a haver surtos, podem contar com estas entidades, que estamos unidos, estamos coesos, estamos articulados, porque no final todos nós temos o mesmo objetivo, é, acima de tudo, libertar-nos desta pandemia. Agradeço a todos
e desejo a todos, e a toda a comunidade e a quem nos está a ouvir, de uma forma especial, um feliz ano 2021 que nos traga saúde, que nos traga tudo de bom para vós, em termos de concretização dos anseios, dos objetivos pessoais, profissionais, familiares e, como digo, com muita saúde, porque dela nós precisamos todos. Muito obrigado, estamos disponíveis para alguma pergunta. Os esclarecimentos, porque relativamente ao lar, de facto, quantos mortos, quantos óbitos é que houve aqui no lar, pelo menos que estavam infectados com Covid? 10. Da informação que eu tenho, 6 mais 4. presumo que está certa, houve 12 óbitos, 10 em doentes Covid, 2 doentes não Covid. No lar, houve 7 óbitos. No hospital, 5. Agora, só mais 2 questões. No PIB, quantos idosos é que estão no lar e quantos funcionários? E depois, no PIB, quantas pessoas estiveram infectadas, quer funcionários, quer lar, quer idosos? Portanto, o lar tinha 106 idosos utentes na estrutura residencial para pessoas idosas. Tivemos um universo de 91 em ERP, portanto, infectados, portanto, foi um número bastante grande e que hoje podemos afirmá-lo que estão. Mas relativamente aos funcionários? Os funcionários, nós tivemos um número elevado de funcionários, portanto, na primeira ordem de grandeza nós tivemos, para vos dizer, 12 funcionários, depois eles foram crescendo e chegámos à conclusão, no final, se não me falha a memória, tivemos 21. De um total, quantos funcionários? 60 e tal. 60? 60 e tal. E 9. Sr. Presidente, já agora também, como é que está a situação no Salgueiro do Campo? Que outra Posso-vos também referir que o Salgueiro do Campo foi libertado um bocadinho mais cedo, portanto já está com todos os casos resolvidos em termos de pandemia. Também quero-vos dizer que neste momento, e vale o que vale, não podemos estar a dizer, era bom que a gente adivinhasse o futuro, presentemente não temos nenhum surto em nenhuma instituição. Obviamente que há casos, um aqui, outro acolá, mas de uma forma muito articulada, rapidamente a gente vai reagir, porque isto tem que ser, eu diria mesmo, a sinfonia desta orquestra tem que ser feita desta maneira. À mínima coisa, ao mínimo indício, temos que atuar logo. E isso é também preponderante para todos nós, para todos. Já agora, quantos óbitos é que houve também no Salgueiro do Campo? Lá, Eu, por acaso, tive o cuidado de falar com o médico que vai ao Salgueiro antes de ir para a conferência. A situação está toda resolvida. Houve, de facto, 7 falecidos, 2 não Covid e 5 Covid. Também com idades avançadíssimas e com acamados profundos. Ou pessoas superior a 100 anos, só para terem uma ideia. Doutora, temos informação, através da Presidente da União Distrital das IPSS, que já está a ser feito um levantamento também das pessoas dentro das instituições que vão receber esta vacina, portanto, dos utentes. Em que situação é que está a fazer esse levantamento e sabemos falar um pouco disso? Olha, é assim, eu vou sair daqui para uma reunião de videoconferência que começou há 2 minutos sobre isso. O que se lhes posso adiantar é que o trabalho está a ser feito e que as ERPs vão ser contempladas com vacinação. E também lhes posso dizer, porque é um dado científico, é óbvio, quem tem surtos, obviamente não vai fazer vacinação, não é? Portanto, e os indivíduos que já tiveram Covid também não. Portanto, esse trabalho vai ser feito tanto pela OLS, em juntamento com as instituições das ERPs, e é como lhes digo, começou às 11h30 uma videoconferência, da qual eu vou agora assistir, onde vão ser dadas algumas indicações para o início do ano que vem. Da minha parte, uma última pergunta. Há uma grande falta de informação do que se passa em Queira Motor. Não sei se nos poderá dar alguma situação
É assim, o que se passa em Penamacor é, de facto, sabem, no lar de Dona Bárbara, lar de Dona Bárbara, está a ser acompanhado também pela Unidade de Saúde Pública, pelos meus colegas. Agora, neste momento, quando, sinceramente, não trazia esses números, mas pelo que eu falei com o colega que dá apoio, tem estado tudo relativamente estável, os utentes têm estado assintomáticos, estão devidamente, portanto, também colocados por pisos e já começaram a fazer a sinalização de altas de alguns dos pisos. Muito provavelmente até dia 31 iremos orientar essa situação e lá está um lar que agora de momento não vai iniciar a vacinação só quando tiverem tudo devidamente terminado em termos de surto. Concretamente, já há uma data para o início da vacinação junto dos idosos dos lares? Já tinha uma data para o início da vacinação? A data, em princípio, será mesmo janeiro. Portanto, eu já disse, já me ouviram dizer, o ano 2021 vai ser um ano de muito trabalho e com um início extremamente trabalhoso. Portanto, há que trabalhar e trabalhar rápido. Depois, talvez se possa descansar. Até porque, como já todos entenderam, não vamos aqui repetir-nos, o rigor da chegada da vacinação e o facto de ter que a fazer junto do utente é limitativo no tempo, não é? E, portanto, ao ser limitativo no tempo, obriga a que todos os sítios onde vão ser feitas as vacinações, tanto as ERPIs como a própria OLS, tenha uma capacidade de resposta que em 5 dias faça o escoamento da vacinação das vacinas, das doses, com segurança. E é isso que vamos fazer, de certeza absoluta. Também vos quero adiantar, só em complemento do que disse a doutora Eugénia, neste momento estão identificados no Conselho de Castelo Branco todas as instituições e, portanto, quer aqueles que tiveram situação de Covid, quer aqueles que não tiveram, portanto, para que rapidamente se possa chegar ao início da vacinação no Conselho de Castelo Branco. Esses dados foram... são todas as instituições, portanto está tudo articulado com a Segurança Social e PSS e, obviamente, com o conhecimento da saúde pública através de uma plataforma que foi criada para o efeito. Neste momento, o Conselho de Castelo Branco, o processo está finalizado. Agora, venha a vacina e começa a administrá-la.